Fala, meus queridos, seja muito bem-vinda a mais uma palavra impactante, profunda, direcionada para o seu coração. Eu sempre digo, nada acontece por coincidência. Você não clicou nesse vídeo por acaso. Você não sai segurando o seu celular na mão por acaso. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu dia de hoje. Deus conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente. Ele sabe muito bem do seu futuro. E pode ter certeza que há uma resposta, há uma mensagem de Deus direcionada diretamente para o seu coração, para a tua casa, para a tua família, tá bom? Vamos para a mensagem? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 15, e a partir do verso 21, diz assim: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste o meu filho. Trazei também um anel na mão, sandália aos pés. E a parte que eu mais gosto de ler é o verso 20, que diz assim, da parte B: e moveu o pai e se moveu de íntima compaixão e abraçou o teu filho. Sabe, todos nós, seres humanos, somos dotados de sentimento, seja ele bons ou sentimentos ruins. E há alguns sentimentos que muitas das vezes machuca quando esse sentimento ele aparece. E um dos sentimentos que muitas vezes aparece é a decepção. E você só pode ficar decepcionado com alguém quando você coloca a expectativa diante dessa pessoa. Você só pode ser frustrado diante de alguém quando você coloca esperança em determinadas ações, atitudes. Todos nós, provavelmente, um dia, tomara que não, mas vai ser decepcionado. Ou já foi decepcionado. Talvez você que eu falo aí contigo, você que é mãe, talvez você que é filha, pai, você que é filho, você que é irmão, você que é esposa, você que é esposo, talvez já foi decepcionado. E a decepção, ele é um sentimento que ela machuca tanto, ela traz tristeza na alma. A decepção muitas vezes tira a vontade de a gente poder continuar a viver. A decepção tira o brilho nos nossos olhares. A decepção, ela faz muitas das vezes a gente ficar desacreditado do ser humano. A decepção, ela é como uma arma mortal que vai no profundo do nosso coração e fere a alma. A decepção, muitas das vezes, ela nos joga no chão e não dá permissão de a gente se levantar. A decepção, muitas das vezes, ela vem de quem a gente nem imagina. E quando esse sentimento e quando essa emoção, ela nos constrange, ela vem dentro de nós, é muito difícil lidar com ela. Porque ela é carregada de frustrações. A frustração, muitas vezes, é algo que a gente não esperava. A frustração, ela fere todas as esperanças. Porque a gente planeja um determinado caminho. A gente planeja uma determinada rota, um determinado destino. E quando não sai conforme a gente havia planejado, a gente fica decepcionado e frustrado. E sempre diante desse sentimento,
A gente precisa se posicionar. A gente precisa tomar uma decisão. Se a gente vai escolher a razão ou a gente vai escolher a paz. Se a gente vai preferir viver com paz ou com razão. Sabe, e por esses dias eu indo pro trabalho, eu chamei um aplicativo e no meio da corrida eu fui conversando com o motorista e eu percebi que o motorista ele não estava bem. Eu perguntei, tá tudo bem? Então ele começou a narrar um fato que havia acontecido com ele. Ele falou, olha, eu sou árbitro de futebol, eu tenho um amigo e eu emprestei para esse amigo alguns aparelhos que ele ia necessitar, ia precisar, porque também ele é árbitro de futebol e ele não me devolveu. E esse amigo começou a falar muito mal de mim, começou, sabe, me difamar para outras pessoas e isso chegou até mim. E eu tô muito ressentido, já mandei mensagem para ele, a gente já brigou, eu fiz o bem para ele, sabe, eu nem esperava isso dele. No meio daquela corrida, daquela viagem, durava mais ou menos 10, 15 minutos. Eu falei, amigo, na vida, a gente sempre diante de uma decisão que as pessoas tomam a respeito de nós, que nos machuca, que nos decepciona, que nos frustra, a gente vai precisar tomar uma decisão ou escolher um posicionamento para a gente poder ficar diante dele. Eu falei para ele, é mais fácil ter paz do que razão. É mais fácil viver com tranquilidade, sem querer, muitas das vezes, ter a verdade absoluta ao teu lado. Se a pessoa, então, ela acha que ela está a verdade, se ela acha que ela tem a razão, então deixa ela com a razão. É melhor a paz do que a razão. E aí, chegando muito próximo do meu local de trabalho, ele parou e ele olhou para mim e falou, rapaz, eu precisava ouvir isso hoje. Eu estava pronto de brigar, chamar esse rapaz para a gente poder discutir quando eu encontrasse ele. Mas é melhor realmente ter a paz do que a razão. Sabe, a mensagem que eu acabei de ler para você é está diante de uma família que tem um pai que ansiava, que tinha vontade, que o sonho dele era ter um filho. Desde pequenininho ele cuidou muito bem, na gestação ele passava a mão na barriga da mulher dele. Ele levava em todos os exames que era necessário ser feito. A primeira roupinha ele comprou para o seu filho. Ele comprou o berço, colocou um nome. E ele ficava ansioso de ver o filho falar a primeira palavra papai. Ele acompanhou os primeiros passos do seu filho. Ele acompanhou quando o seu filho começou a crescer. Ele acompanhou toda a trajetória do seu filho, viu seu filho crescendo, se desenvolvendo. Até quando o seu filho ele chega na adolescência, ele acompanhou os sentimentos que seu filho tinha quando chegava da escola e falava para ele que estava namorando. Ele acompanhou tudo do seu filho. E ele chega diante de uma decisão que o seu filho fala, pai, me dá a parte que me cabe, ou seja, me dá a minha herança. Então ele se frustra profundamente, porque esse pedido desse filho era mais ou menos o filho dizendo, pai, para mim hoje você morreu. Porque eu nunca vi um testamento ser aberto diante de uma pessoa que o fez estando viva. O testamento só pode ser aberto após quando uma pessoa ela falece, ela morre. Aquele pai estava vivo e aquele filho queria a parte que o cabia. Então, de outras palavras, o filho está falando, pai, hoje para mim você morreu, me dá a parte que me cabe, me dá a parte na herança.
Aquele filho não olhou os anos que o pai havia cuidado dele. Aquele filho não olhou as madrugadas que aquele pai, muitas das vezes, passou acordado ao lado dele. Aquele filho não olhou para ele e viu o que ele havia se tornado era inerente às ações daquele homem, aquele pai que proporcionou tudo do bom e do melhor para aquele filho. Mas aquele filho com sentimentos, muitas das vezes sem entender e querendo viver certas experiências, ele toma essa decisão. E aí tem um pai ferido, um pai decepcionado e um pai magoado e frustrado, diante de uma decisão de uma pessoa que ele nunca imaginou esperar. Sabe, essa palavra ela é tão simples, mas tão profunda, que talvez vive milhões de pessoas agora, e até você mesmo que está ouvindo essa mensagem, que foi frustrada, que foi decepcionado por um amigo, por uma amiga, por um pai, por uma mãe, pelo filho, pela filha, pelo irmão. E talvez o sentimento tomou o seu coração. E talvez você falou, será que essa pessoa nunca olhou tudo que eu fiz de bom para ela? Será que essa pessoa nunca viu tudo que eu fiz de benefício para a vida dela? Essa pessoa não teve um mínimo de consideração. E o sentimento de decepção, de frustração, ele invade a nossa alma, ele cria raiz e vai deixando a gente ser uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa magoada, uma pessoa ferida. E diante dessa decisão que as pessoas tomam contra a nossa vida, a nosso respeito, pessoas que a gente nunca imaginava, a gente sempre vai ter que se posicionar. Claro que no momento a gente vai ficar triste, no momento a gente vai ficar chateado, no momento a gente vai ficar decepcionado. Mas eu posso dizer para você, o ser humano, ele só é ser humano porque ele é passivo a erros. O ser humano, ele só se torna seres humanos porque eles são inerentes a falhas. E aquele filho, ele faz de tudo que a alma dele queria saciar. Sempre haverá um momento de reconciliação. Sempre haverá um momento de conexão entre você e a pessoa que te agrediu, entre você e a pessoa que te magoou, entre você e a pessoa que te frustrou. E aí, diante desse encontro, você vai ter que tomar uma decisão, se você vai querer paz ou razão. Sabe, e essa palavra é extraordinária que a gente acabou de ler, porque a gente está diante de um pai que proporcionou o bom do melhor para o filho, que deu tudo para o filho, que colocou comida na boca daquele filho, que deu banho naquele filho, que passou noites em madrugadas, noites em claros, que fez tudo que ele podia ter feito, que tirou da boca dele, que sacrificou muitas coisas que ele queria viver para proporcionar para o filho. E ele está diante de um filho que muitas vezes é ingrato, um filho que muitas vezes não está olhando as suas atitudes. A gente está diante de um pai que está disposto a largar a razão e a viver com a paz com o filho. Eu não sei você, mas é melhor ter paz do que razão. Eu não sei você, mãe, talvez sua filha te magoou, sua filha decepcionou você, mas é mais fácil viver com a paz do que a razão. E entender que os seres humanos vai ter um momento de falha. Quem nunca falhou, quem nunca errou, quem nunca caiu, quem nunca foi fragilizado. E entender que o ser humano, ele é passivo a erros, assim como eu, assim como você, assim como a pessoa que decepcionou você, assim como a pessoa que frustrou o seu coração, pai. Talvez tua filha te magoou, talvez teu filho te magoou. Mas se seu filho voltar diante de você, se seu filho ligar para você, se seu filho mandar mensagem para você, não queira debater, não queira mostrar que você está com a razão, apenas tenha paz e compaixão.
Quando aquele filho pródigo, ele volta diante do pai, o pai não quer saber se ele estava errado, se ele estava certo, o pai não quer saber dos seus erros, das suas falhas, o pai simplesmente, ele teve compaixão de entender e compreender o momento que aquele filho estava passando, se era aquela adolescência, se era aquele momento, muitas vezes tomando decisão sem pensar, mas aquele filho se arrependeu, mas aquele filho quis novamente os braços do pai, mas aquele filho viu que estava errado, aquela pessoa, ela viu que de fato o que ela fez não foi bom, que ela magoou, que ela feriu, que ela constrangiu você, e ela voltou. E aquele pai, ele não está colocando as cartas na mesa, ele não está colocando, olha, você foi errado, olha, você não era para ter saído de casa, olha o que eu fiz para você. Não, pelo contrário, aquele pai compreendeu no fundo do coração que todo mundo erra, ele teve íntima compaixão para o teu filho, ele abraçou o teu filho ao invés de dar sermão no teu filho, ele beijou o teu filho ao invés de querer magoar o teu filho ou pagar na mesma moeda, ele colocou um anel no dedo do teu filho ao invés de tirar a honra do teu filho, ele colocou uma veste no teu filho ao invés de envergonhar o teu filho, ele colocou sapato nos pés do filho ao invés de não dar teto para o teu filho, nem direcionamento e nem resposta para o teu filho. O que esse pai nos ensina é que quando as pessoas te magoar, te ferir, daquelas pessoas de fato ferir o teu coração, dá uma nova oportunidade. Quem nunca errou, quem nunca falhou. Aquele cara no Uber, ele falou a verdade. É mais fácil ter dia de paz do que noites sem dormir, do que ele ter razão. É mais fácil ter razão, é mais fácil ter paz do que razão. Esse pai é que ele preferiu ter paz, compaixão e amor no coração do que razão. Ele tinha todas as razões para colocar na mesa, mas ele sabia que isso não ia levar em lugares algum. Sabe, eu não sei porque você clicou nessa mensagem, mas Deus sabe. Eu não sei qual estado que você está, eu não sei qual país que você está, eu não sei qual cidade você está, eu não sei qual bairro você está, eu não sei o que tem acontecido com a tua vida. Eu não sei se foi o teu namorado que te magoou, que te decepcionou, eu não sei se foi tua mãe, eu não sei se foi teu pai, eu não sei se foi teu filho, eu não sei se foi tua filha. Uma coisa eu sei, que alguém decepcionou você, se alguém te magoou você, tenha compaixão dessa pessoa. Olha para ela como um ser humano também de falhas. Olha para ela como um ser humano é passivo a erros. Quando você olhar o erro dela, olha para você também. A gente é falho. A gente não somos seres humanos, a gente somos pecadores, a gente somos frágil. É Deus que segura nossas mãos todos os dias pra gente não cair. Se Deus soltar nossa mão, a gente perde o equilíbrio, a gente cai, a gente se machuca. Aquele pai entendeu e compreendeu as fragilidades do seu filho. Aquele pai, ao invés de dar sermão, ele deu um abraço. Aquele pai, ao invés de envergonhar, ele deu honra para o filho. Aquele pai, ao invés de deixar o filho de castigo, ele deu uma festa para o teu filho. Ele agiu totalmente diferente, porque o amor de Deus nos constrange. Eu não sei, talvez você, se você errou contra Deus, se você errou contra Jesus, o que você fez de errado, talvez que está afligindo você, que não está permitindo você chegar até Jesus. Talvez foi um erro que você fez, uma mentira que você deixou escapar, talvez uma palavra que você fez, foi um gesto que talvez você se sentiu envergonhado. Mas quem nunca errou? Aquele filho errou, mas aquele pai estava com os braços abertos esperando a volta daquele filho. E Deus, Jesus de Nazaré, está com os braços abertos esperando o teu retorno, filho. Esperando o teu retorno, filha. Talvez você fale assim, eu fiz o que eu fiz de errado, Jesus não vai me perdoar. Jesus não quer saber o que você fez e deixou de fazer. Jesus quer saber a atitude que você vai ter após seu erro. Se você vai voltar e falar, pai, errei, falhei, errei aqui. Aquele pai não quer saber dos erros, ele quer saber do gesto, ele quer saber da intenção. E talvez eu estou pregando para você que errou, que falhou.
que talvez deixou algo escapar, que talvez cometeu algo que sabe que no fundo é errado, e você está sem graça até de orar, e você está sem graça até de ir para a igreja. Eu não sei o que está acontecendo com você, e talvez esse sentimento está tomando o seu coração de tristeza, de rancor, talvez esse sentimento de culpa está tomando você, mas a palavra de Jesus aqui é bem clara. Existe um Pai que é misericordioso, que tem compaixão de você. Existe um Pai que Ele quer ter paz com você do que é razão. Existe um Pai que está com braços abertos, pronto para te abraçar. Existe um Pai que está pronto para te honrar novamente. Existe um Pai que está pronto para te limpar. Existe um Pai que está pronto para colocar vestes novas em você. Existe um Pai que está pronto para transformar essa miséria em prosperidade, essa derrota em sucesso, essa vergonha em honra. Existe um Pai que está aqui hoje pedindo para você: filho, volta depressa. Volta. Eu não sei o que você fez de errado. Eu não sei as culpas que tem te tomado. Assim como a gente também é decepcionado, frustrado, Jesus também é com a gente. Quantas vezes eu já errei? Quantas vezes eu já decepcionei Jesus? Quantas vezes eu já decepcionei o Espírito Santo? Mas a matemática de Jesus é diferente. A matemática de Jesus não é quantas vezes você errou, é quantas vezes você se arrependeu. A matemática de Jesus não é quantas vezes você caiu, mas é quantas vezes você se levantou. A matemática de Jesus não é quantas vezes você foi fraco, mas é quantas vezes na fraqueza você clamou a Ele. A matemática de Jesus não é se você está forte ou está fraco, porque fraco você é forte em Cristo. O que Ele quer é que você reconheça que somos passivos a erros e que Ele está com braços abertos para poder colocar o anel no teu dedo, as vestes novas em você e pronto para festejar a alegria que brotará dentro de você, a paz que excede todo entendimento, a alegria que é independente de resultado ou acontecimento. É esse Pai que está dos braços abertos, esperando você, filho e filha. E saiba, você tem uma identidade. Você é filho, você é filha, e você não será confundida diante daquele que te criou e formou. Vou repetir para você. Você é filho e você é filha, e a tua imagem e identidade não será confundida diante daquele que criou e formou você. Algumas pessoas podem até te olhar estranho, algumas pessoas podem até não reconhecer quem você é, mas seu Pai sabe, e Ele sabe que você tem um lugar certo para estar, que é na presença, e Ele te protegendo todos os dias.